Hoje vamos falar sobre relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo ele pode ser emocional ou físico. Convidamos a Gabriela Figueiredo para poder falar sobre esse assunto. Enquanto ele não me encontra, enquanto ele está chamando o Gabriel, eu vou falar para vocês das nossas páginas, nossas redes sociais. Nós temos um e-mail que, se vocês quiserem enviar dúvidas, vem cá. gente2020@gmail.com. A página do Facebook vem cá e do Instagram, que é @vemcá.gente2020. Então, e nós estamos pedindo uma forcinha, quem puder seguir, compartilhar aí com os amigos também, a gente agradece. Daqui a pouco ela vai entrar, nós vamos começar a falar sobre esse tema bem complicado, né, Sidney? Né, Isa? Sim. Eu acho que, assim, a maioria das mulheres já deve ter sofrido esse tipo de... já deve ter tido um tipo de relacionamento abusivo, seja ele mínimo que seja, eu acho que toda mulher já deve ter passado por isso. E, assim, eu não sou psicóloga, mas eu venho com a minha experiência de vida. Eu já fui casada, separei, estou no segundo casamento, não, 3 não. Estou no segundo casamento, então, assim, a gente vai ganhando experiência e vendo o que funciona, o que não funciona, o que a gente gostaria que fosse, e enfim, mais ou menos isso. Não deu certo ainda não, Saulo? Não. Gabriela, dá uma olhadinha aí o que está acontecendo, ou faz a solicitação. Ela está no Instagram também, passa, que é um projeto dela. Queria agradecer também. Entrou? Boa noite. Tudo bem, Gabriela? Deixa eu ver a Gabriela. Oi, boa noite. Tudo bem? Voltou. Boa noite, tudo bem? E você, Gabriel? Tudo jóia. Tava dando um probleminha aí para entrar, mas eu acho que agora deu certo, né? Deu certinho. Gabriela, assim, eu gostaria que você falasse do seu currículo primeiro, para se apresentar para o pessoal. Peraí, bem-vindo, Gabriela. Oi, agora que tudo bem? Tudo jóia. Gabriela, seja bem-vinda, viu? Vanessa falou muito bem de você, tá? Ah, Vanessa, jornalista, tá? Vanessa é ótimo. Espero que o telefone do Saulo não vai funcionar. Então, A Vanessa, né, jornalista, sua amiga, falou muito bem de você. Quero agradecer a Jane Arantes também que está fazendo a cobertura. O Saulo, né? O Saulo. A Vanessa, jornalista, que é amiga dela, a Jane Arantes, e o Saulo está dando uma força para a gente aqui, né? Com a iluminação, que é uma criação. Olha a nossa iluminação, que chique. E com a filmagem. ai, gente, Tá vocês bom. estão muito preparadas aí, ué. Gabriela, você fala um pouquinho da sua trajetória, do seu currículo. Sim, falo sim. Então, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, tendo em consultório, sou psicanalista e também trabalho na política de prevenção à criminalidade do Estado, né? De Minas Gerais, no município de Contagem, fazendo trabalho de acompanhamento a pessoas que cometem algum tipo de delito, né? Que é considerado de baixo potencial ofensivo, inclusive os homens agressores aí da Lei Maria da Penha. A gente também faz esse atendimento lá, através de grupos reflexivos, né, de atendimentos individuais, e aí a gente trabalha com as medidas protetivas que são aplicadas na Lei Maria da Penha. Eu queria saber, assim, como que a pessoa pode identificar
quando que ela está num relacionamento abusivo? Pois é, essa pergunta é assim, uma das perguntas mais difíceis assim da gente conseguir responder, né? Mas enfim, assim, o relacionamento abusivo ele não a gente não consegue muitas vezes identificar de cara, né, que está nele. A gente costuma falar que é um processo, né? Você vai percebendo que você está nele. Muitas vezes é difícil. A pessoa que está dentro da relação, muitas vezes ela tem uma certa dificuldade, ela muitas vezes, na verdade, defende o companheiro ou a companheira, né? No sentido de achar que aquela atitude não é uma atitude que ele que diz dele, ou então que ele não é abusivo toda hora, ele não é assim o tempo todo, ele vai melhorar. Então, perceber que você está passando por um processo de um relacionamento abusivo pode ser muitas vezes difícil, né? Então, por isso a importância também da pessoa, dessa mulher ou dessa pessoa que está envolvida nesse relacionamento, dela estar dentro dela ter uma rede de apoio, né? Dela estar com pessoas que possam muitas vezes dar o toque. Muitas vezes a informação vai vir através de uma outra pessoa que vai estar de fora ali olhando, vai observar e talvez possa falar, né? Essa Porque dificuldade de entender que ela está dentro de um relacionamento abusivo, talvez seja porque ela criou a ilusão de uma pessoa perfeita, ou ela. O que acontece? Que a pessoa demora a entender isso. Pois é, porque normalmente a relação abusiva ela não acontece de uma hora para outra, ela vai se construindo ao longo do tempo, né? Então, normalmente aquela pessoa entra numa relação, ela está já há algum tempo com aquela pessoa, e aí começam a acontecer situações ali que para ela muitas vezes não vai ser um problema imediato, né? Porque a gente relaciona muito a gente liga o relacionamento abusivo à questão da violência física. E muitas vezes não vai ser a violência física o primeiro sinal, né? Então começa com algum cercear a sua liberdade, começa com uma crítica à roupa que você está vestindo, aos amigos que você tem. Então, a família, você não pode tanto visitar a mãe, já é um problema, fazer as coisas que você gosta. Então, isso vai escalando muito lentamente, né? E a pessoa vai, aos poucos, percebendo ali que alguma coisa não tá bom, né? Uma relação que era para ser boa, que era para eu estar me sentindo feliz, completa, satisfeita, começa a trazer sofrimento, começa a se tornar um ponto ali de problema na vida da pessoa, uma angústia, né? A gente costuma falar que uma das coisas que caracteriza o relacionamento abusivo, muitas vezes é porque estar distante da pessoa é um problema, porque fica uma sensação de que você tinha que dar satisfação para a pessoa, você tinha que estar falando onde você tá, é como se tivesse alguma coisa te vigiando, mas estar perto também não é bom, porque você está junto aí, são muitas brigas, é questionamento o tempo todo, é uma certa competitividade ali entre os dois, apesar de terem momentos bons, né? Então, existem momentos que são momentos bons, que a sexualidade acontece, que aquelas pessoas elas se relacionam de uma maneira positiva, mas no geral, é uma relação que te traz mais angústia, que te deixa triste, né? E se a relação está trazendo tristeza, já é um sinal que alguma coisa não está indo bem, né? É um ciúme, né, Gabriela, que vai minando, que a pessoa vai tolhindo a liberdade do outro e quer a pessoa só para ela. Né? Não quer o convívio com a família, não quer que a pessoa desenvolva no trabalho, né? Uhum. E eu gostaria que você falasse, tem um número, né? Sempre eu falo, né? Que é o 180, para você fazer denúncia e que tem uma ouvidoria muito boa, né?
que ajuda até a pessoa detectar se está numa relação abusiva ou não. Você concorda comigo? Não, eu achei super interessante isso que você traz, né, da relação de poder que existe dentro do relacionamento abusivo, né? Normalmente é uma coisa que já aparece, né? A relação ali fica desigual. Então, a pessoa que está na situação de vulnerabilidade na relação, ela muitas vezes vai ter uma dificuldade mesmo em ter um trabalho, ou então trabalhar é um problema, você não pode trabalhar porque eu não acho que você deve trabalhar, ou você não precisa estudar porque eu acho que você não precisa estudar. Então, assim, é uma relação onde a liberdade do outro fica muito limitada, né? Muito cerceada. E ela não começa só na agressividade, né? Só na violência física, né? Ela começa nesses pequenos momentos. E tem o 180, né? Esse contato, o atendimento nacional, né? Contra a violência, da violência contra a mulher, que é um canal onde você pode ter até uma orientação, uma conversa. Não é só para fazer denúncia, né? Tem muita gente que relaciona o 180 como se fosse uma delegacia virtual, né? Mas o 180 pode ser um canal aonde você vai ser ouvida, aonde você vai ser aconselhada, aonde você vai entender quais são as questões que estão envolvidas ali naquele tipo de relação que você está construindo, né? Que se você está ligando e não está se sentindo bem, que tipo de violência, né? A própria Lei Maria da Penha, ela coloca, na verdade, 5 tipos de violência que podem acontecer, né, no relacionamento abusivo, que é a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a patrimonial. E essa patrimonial, muitas vezes a gente não entende, não olha muito para ela. Mas nesse momento agora de pandemia, uma das questões que podem fazer com que a gente tenha mais casos, inclusive um aumento nos casos de violência, porque a violência patrimonial é quando a mulher se sente ali refém daquela relação numa situação de poder financeiro, né? Então, quando a mulher, por exemplo, não pode, não tem a casa, ou então, para que ela possa fazer uma compra ou adquirir algum tipo de bem, ela precisa passar pela mão daquele companheiro. E também é um tipo de violência que pode estar categorizado dentro da Lei Maria da Penha, né? E nesse momento que a gente está em quarentena, com muita gente se preocupando com salário, com emprego, se vai ter salário ou não, se vai ser demitido ou não, essa questão afeta muito, né? Sabe, Gabriela, uma crítica que eu tenho é a lentidão da justiça no Brasil. Então, uma mulher que está em vulnerabilidade, né, faz uma denúncia que seja no 180, faz uma denúncia, né, na delegacia de mulheres, e até ela ser atendida, isso é muito lento, o processo é muito lento. Então, eu isso é acho um. que Não, tô achando, eu concordo com você, eu acho que esse é um dos problemas, na verdade, que a gente tem ainda, porque tem muita coisa para ser feita, né? A demora, as cidades que não têm delegacia da mulher. Eu estava até dando uma olhada aqui antes de vir conversar com vocês, se Candeias tinha delegacia da mulher, e não tem, né? Não. Nem Candeias, acho que Campo Belo também não tem, se eu não me engano. Pois comigo também acho que é um problema. Teve algumas evoluções, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente já tem a aplicação das medidas protetivas, que são aplicadas à reveria da continuidade do processo. Então, assim, é uma coisa que os juízes podem aplicar já depois da denúncia, depois que a mulher vai na delegacia. Se ele verificou ali que teve uma situação de risco, o juiz pode aplicar uma medida protetiva, afastar esse homem da mulher, né, deixar ele afastado ali 200 metros, 500 metros, aplicar tornozeleira, se for o caso, encaminhar para grupos reflexivos que vão falar sobre a masculinidade tóxica também, é um tipo de medida protetiva.
E isso hoje em dia já pode ser aplicado logo depois da denúncia. Mas a gente vive num país que tem realidades muito diferentes, muito diversas, né? Então, assim, uma coisa é falar de Belo Horizonte, outra coisa é falar de Candeias, outra coisa é falar de São Paulo. Cada lugar do Brasil está em um pé, né? No caso, é a sensação que eu tenho. Gabriel, qual que é o primeiro passo para a mulher que quer sair de um relacionamento abusivo? Então, o primeiro passo, eu acho que ela se cercar, ela ter uma rede de apoio. Ela precisa ter amparo, né? Porque uma das primeiras questões aí que surge quando você quer sair de um relacionamento é muitas vezes a questão de casa, né? Assim, onde que eu vou morar? Se você tem filhos, se essa mulher tem filhos, como que vai fazer com os filhos, né? Onde que esses filhos vão ficar? Eles vão ter contato com esse pai, não vão? Então, assim, o primeiro passo eu acho que é ter uma rede de apoio, mesmo que não seja um casamento, mesmo que seja um namoro, né? Mesmo que seja uma relação não tão longa, mas é importante que essa mulher esteja cercada de pessoas que ela confie e que ela possa, que ela saiba que ela possa recorrer nesse momento, né? Porque o mais difícil, eu acho, na verdade, é essa tomada de consciência, né? É essa percepção de que, olha, eu tô numa situação aqui que não tá boa, não é normal isso. Não é normal eu ficar preocupada com que roupa eu vou usar, se meu marido vai deixar ou não, se meu namorado vai aprovar ou não. Não é normal eu estar tendo que me afastar dos meus amigos, não é normal eu estar há tanto tempo longe da minha família, e visitar a minha mãe é um problema, e isso é Então, assim, é uma série de situações que eu acho que o mais complicado, o ponto mais crítico, é essa tomada de consciência, né? É essa mulher entender que ela está num contexto adoecido, que ela está numa relação adoecida, né? E eu acho interessante, né, Gabriela, quando você fala, você está de um grupo, né, reflexivo com os abusadores, né? Na sua experiência, você acha que o que leva uma pessoa, assim, que a gente está falando de homem, mas não significa que seja só o homem, né? Pode ser mulher também. Sim, inclusive já atendemos algumas lá. A Lei Maria da Penha, ela protege, na verdade, a mulher, então ela vai proteger a mulher em qualquer situação de violência. Inclusive, se for uma relação homoafetiva com outra mulher, ou se essa mulher for filha da pessoa que está agredindo, então pode ser a mãe, a culpada, uma irmã, da mesma maneira que pode ser um pai, um primo, um tio, qualquer pessoa que tenha vínculo domiciliar com essa mulher. Mas assim, o que eu vejo, né, respondendo o que você traz, né, dos motivos, que a gente percebe lá na CEAPA, né, o programa que eu trabalho chama CEAPA, Central de Acompanhamento de Penas Alternativas. O que a gente percebe é uma dificuldade em lidar com o conflito, sabe? É uma dificuldade desses homens, que a maioria são homens, desses homens em sair do conflito de outras maneiras que não pela agressividade. Então, muitas vezes, o que motiva uma situação de agressão, de violência, não é algo muito crítico, sabe? Não é uma situação que nós aqui soltaria aos olhos ou que os vizinhos ouviriam. Às vezes são situações simples, assim, uma situação de um jantar que não foi feito na hora certa, enfim, são situações muito simples, sabe? Muito simples. E que para a gente é simples, né? Mas que para eles muitas vezes falta esse instrumental, esse emocional de como lidar com esse conflito de outras maneiras. Como que eu vou resolver essa questão com essa minha esposa, com a minha companheira aqui, que não vai precisar partir para agressão, falta simbolizar, sabe? Então, a gente usa muito como técnica lá a comunicação não violenta, né, para tentar dar ferramenta para esses homens conseguirem falar da própria emoção, de como que eles se sentem naquela situação e como resolver, como sair daquilo de outras maneiras, né, que não agredindo verbalmente ou fisicamente, né, ou ameaçando. É o que a gente sente.
Toma água. Eu vejo, assim, por experiência de relacionamento, que às vezes a gente não tem tanta dificuldade de identificar o que você está passando. Você sabe que aquilo ali não é certo, que aquilo ali não te faz bem, mas a gente Uhum. tem medo de sair daquele relacionamento Sim. e a pessoa, sei lá, começar a te perseguir. Ou, assim, eu acho Agressivo. forte filho, quando a gente tem filho, porque sempre eles vão nos filhos. Então, Sim. assim, é muito complicado. E É quando a muito. gente não tem essa rede de apoio, é pior ainda, porque a gente não sabe com quem que a gente pode contar. Exatamente. É isso que a política pública tenta implementar, né? Criar essa rede de apoio para essas mulheres que não têm família, às vezes, que não têm uma rede de amigas, que não tem uma mãe, uma irmã próxima, né? Uma pessoa a quem recorrer. Então, as políticas públicas, elas começam a ser implementadas para isso. Então, normalmente, a Delegacia da Mulher é uma rede, os Centros de Apoio à Mulher são uma rede, o próprio Tribunal de Justiça tem algumas comissões ali que trabalham com violência contra a mulher, o CRAS da cidade pode ser um local de apoio, né? São instituições, assim, locais onde essa mulher pode conseguir algum tipo de ajuda, de apoio mesmo, de ouvidos, entender se ela está numa situação muito grave, né, de ameaça, de violência, de N situações que podem acontecer, que esse local saiba pelo menos orientar ela, falar, olha, a gente vai te encaminhar para um abrigo, então você tem algum parente longe que você pode ficar um tempo na casa dele. Tem algumas situações que chegam, né, nesse ponto, né? Mas não são todas, né? Aí vai ser aquelas que vão virar estatística, né? Mas antes de chegar na estatística, tem todo esse processo, esse caminho que vai se construindo dentro de uma relação que não está muito saudável e que vai desembocar muitas vezes numa agressão e uma situação mais séria. E no caso, assim, você, Gabriela, como psicóloga, se vocês tiverem um caso desse no consultório, vocês podem estar fazendo essa denúncia mesmo sem a autorização do paciente? Não, Em algum, sem autorização do paciente, não, né, Gabriela? A gente orienta, né, a paciente a sair daquilo ali, né? A gente está pontuando para que a paciente saia disso e busque essa rede de apoio, né? Isso. É isso que eu ia dizer isso, assim, que em algumas situações o próprio processo terapêutico já vai fazendo com que essa pessoa tome consciência, né? Ela vai percebendo ali que ela não precisa de se submeter àquilo, que aquela sensação de que a relação é tudo para ela é uma sensação um pouco falsa, né? Um pouco fantasiosa, e isso já vai fazendo com que ela mude de posição, né, na relação. E muitas vezes a relação continua, né? Não quer dizer que isso vai também fazer com que a relação acabe. Uma mudança de posição, às vezes, já ajuda. E tem algumas situações mais críticas, onde a gente vai precisar realmente fazer uma intervenção mais séria, né? Mais pontual ali, de chamar, de conversar a respeito da segurança física da pessoa, né? É nesse ponto que eu ia comentar. A própria terapia começa a abrir novos horizontes, né? A pessoa começa a enxergar a relação de outra forma. Porque o que acontece? É o que a Paula falou. No começo, a pessoa está identificando que não está bacana, está identificando que existem situações que têm que ser melhoradas no relacionamento, mas estão melhorando, mas ela tem medo de sair daquela relação. Quando ela busca essa rede de apoio, ela começa a se fortalecer, ela começa a enxergar novos horizontes, né? E a partir daí, ela mesma chega ao ponto de, se necessário, fazer a denúncia, né? Sim. Porque isso cabe a ela. Nós só vamos orientar como ela vai buscar esse apoio. A gente costuma falar, não pode falar.
fica parecendo que a gente fica falando e dá a sensação assim, que todo relacionamento tem um pouco, né? Qualquer ciúme, abuso, qualquer estresse vai virar, né, uma relação abusiva. Igual você Uhum. falou, não significa que todas as relações vão acabar. Às vezes as relações vão se transformar, né? Exatamente. Exatamente, é. Não quer dizer que toda relação é, porque a gente passa por situações difíceis em qualquer tipo. Se relacionar com outro é difícil, né, gente? Tá? Muito. Então, Nossa, a coisa mais difícil que tem no mundo. é muito difícil. Muitas vezes acontece, às vezes, Gabriel, que essa pessoa que buscou a terapia, que buscou o apoio, conseguir mudar o parceiro também, ou a parceira. Mostrar, não se mudar no sentido de mudar comportamento, mas vamos buscar apoio junto, e aí começa uma terapia de casal, é onde você disse, de repente não vai terminar, não vai findar a relação. De repente vai Uhum. começar uma nova relação, com É, pontuações novas, né, é com isso. críticas construtivas entre os dois, e aí começa a construir um novo relacionamento. É. Eu acho que quando eu tive em São Paulo, no Hospital das Clínicas, eu tive experiência de fazer a terapia familiar. Então, assim, eu achei assim, sensacional, porque às vezes você enxerga só aquele caminho ali, ó, e às vezes você enxerga só o erro da pessoa, mas às vezes seu erro está se envolvendo aquilo ali, dentro da situação. Então, Sim, assim, se pudesse todo mundo fazer, né, quem está numa situação igual essa, ter essa oportunidade de estar fazendo terapia, eu acho que a gente cresce muito dentro de um relacionamento, sabe? sim. E não só pelo relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento é um lugar onde essas questões aparecem muito, né? Onde, quando você está passando por processos de angústia, na relação com o outro, isso vai aparecer. Mas o processo terapêutico é para a vida, né? Para você entender em quais locais você está entrando, por que que você está entrando, por que que você faz assim, por que que você faz assado, por que que eu topo isso e eu não topo aquilo, por que que eu, né? Então, assim, ó, é um processo de autoconhecimento mais amplo que, como acho que é a Isabela, o nome Sim, dela. Sim. O que a Isabela falou, né? Que é de você passar por um processo de mudança interna, de autoconhecimento, de olhar para você, de olhar para suas questões, de entender por que você entrou naquela relação de começo, porque entender o que você esperava, quais as expectativas, e a partir daí você entender o que precisa ser mudado. Será que alguma coisa aqui é comigo, é com o outro? Como que a gente vai fazer para isso funcionar, né? Então, é um processo muito amplo de autoconhecimento mesmo. aí você tocou num assunto que eu sempre bato a tecla, porque eu acho que o autoconhecimento é tudo na vida. Relacionamento é difícil, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu defeito, mas eu acho que a partir do momento que você se conhece, eu acho muito mais fácil você estar conseguindo lidar com a situação. E o relacionamento, eu acho que a gente tem que procurar sempre ter equilíbrio. A gente vê quando o outro não está legal, a gente vai e segura as pontas, quando a gente também não tiver, o outro vai e segura. Eu acho que o negócio começa a dar errado a partir do momento que você se torna egoísta. Você acha que o outro é culpado, que o defeito é do outro, e você acha que tudo bem, você está perfeito. E Sim, não é bem assim. é isso, né? É isso, assim, é o que a gente costuma falar com relação a esses sinais, né? Tem muita. Já foi falado muito na internet sobre isso, o que que vai dizer que uma relação é abusiva, é tóxica, né? Relacionamento tóxico virou um bordão, assim, né? Todo mundo achando que tá num relacionamento tóxico. Então, assim, você pode ter sinais que vão te mostrar isso, mas, assim, em geral, é você sentir que você está com menos liberdade, que você não está podendo fazer o que você gostaria de fazer por causa do outro, que se a sua liberdade está comprometida em algum aspecto, se você sente que isso está sendo um peso, sendo um problema,
é um sinal, né? Vai investigar isso porque é um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Agora, se relacionar com o outro é difícil, normalmente, nesse período agora de isolamento social que a gente está, pode se tornar mais desafiador ainda, né? A partir do momento que você vai estar dentro de casa com uma pessoa. Deixa eu beber água, minha voz tá falhando. A partir do momento que você vai estar confinado num espaço físico com essa outra pessoa, né? A gente viu, assim, no início de abril, uma pesquisa da ONU, não, da ONU não, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, já identificou que cresceu 17%, assim, o número de denúncias de violência contra a mulher. Então, assim, é um número do que chega na denúncia, né? Isso é muito subnotificado, né? Muito caso por trás que nem chega a se tornar uma denúncia. Então, assim, tudo isso afeta esse momento de tensão social, essa insegurança financeira, eu não sei o que vai acontecer com o futuro. Tudo isso vai virando um caldeirãozinho ali dentro, né? Pode se tornar um caldeirãozinho de ingredientes difíceis de serem solucionados ali na relação, né? Porque às vezes você tá na quarentena, às vezes é uma coisa outra. Mas aí você vê a pessoa uma vez na vida, outra na morte. Você vê, sei lá, só de noite. Aí aquilo ali você vai empurrando. Agora na quarentena, você é obrigado a conviver com a pessoa 24 horas. Até que aquele casal youtuber, o Whindersson Nunes e a Luísa, eles chegaram a separar e assim, não estava legal o relacionamento deles. E eles perceberam durante a quarentena que realmente era hora de parar antes que um fosse magoar o outro. Então, assim, realmente, essa quarentena foi uma oportunidade da gente, assim, conhecer o parceiro melhor e, assim, tentar se acertar também, não só essa questão de separação. Eu converso muito com o Gustavo, essa questão de sentar, conversar, falar o que incomoda no outro, porque eu acho que isso aí a gente só cresce dentro do relacionamento, né? E muitos casais não chegam a ter esse diálogo. Claro, Sim. né? E claro que é um momento de estresse também, né? Para os dois e os filhos dentro de casa, né? Não, uma coisa, né, Gabriela, assim, assustadora, né? É que o abusador vai tentar minar suas relações. Então, Sim. numa época onde está tudo meio parado, fica mais difícil da mulher que está numa situação de vulnerabilidade sair disso. Exatamente. Então, se ela fizer igual o caso da gente aqui, né, Gabriela, que é interior, né? Que seria, embora tenha, aqui é uma delegada, tá? Que tem a delegacia civil, é uma delegada, isso já facilita um pouco. Mas o 180, eu acho assim que é fantástico, que é um meio da pessoa tá sendo ouvida, tá sendo orientada para sair disso. Eu não sabia. Sim. 180 é realmente, assim... É isso que a gente tem dito, assim, é um serviço de qualidade. Funciona 24 horas, né? Que a mulher liga e explica. Eles vão te auxiliando. Não. E aí abre um inquérito, né? E aí vai te chamar a delegacia para mostrar não tem uma divulgação Não. disso. Isso aí é errado. Pois é, por isso que eu acho. Sobre isso. Pois é. E é importante a de gente falar. qualidade, né, Gabriela? A gente vê assim que realmente é um serviço de qualidade. E a gente fica pensando que, né, é uma vulnerabilidade só da mulher. Não. Né? Por exemplo, eu trabalho no CAPS. Se é um paciente que está sofrendo um abuso, eu posso, anônimo, fazer uma denúncia. Sim. Dependendo do tipo de abuso, a gente precisa notificar, inclusive, né? Se a gente está vendo que é uma ameaça. Eu estava falando que o 180 é isso, é importante a gente falar a respeito disso, falar sobre a violência contra a mulher, trazer esse assunto sempre, porque essas mulheres que estão isoladas agora em quarentena, elas
elas estão numa situação de vulnerabilidade um pouco mais grave, né? E o 180 é esse canal que ela pode ligar, ela pode ser ouvida. E além do 180, que nós também estejamos atentos a esses chamados, né? Porque para as mulheres que nós temos contato, né? Porque, infelizmente, é uma realidade muito mais comum do que a gente imagina. Mas também agora nós já vamos encerrar, porque a Gabriela ela Você tem um compromisso. é um compromisso agora, né, Gabriela? A É. gente queria Ela agradecer marcou. muito, né, a sua presença, né, meninas? Sim. Gente, eu que agradeço o convite de vocês, viu? Eu tô participando de um seminário da Escola Brasileira de Psicanálise. Estava marcado às 9, eles desceram para 8. Eu tenho que entrar um pouquinho antes na sala para não perder meu lugar. Gabriela, muito obrigada, viu? Foi muito interessante, foi muito rico e vamos ver se a gente faz novamente, né? Você vinha aqui conhecer Candeias também, a terra da Vanessa. Eu conheci, eu fui aí na casa da mãe dela uma vez. Já fui. Mas vamos marcar de novo, sim, com certeza. Podem contar, só chamar. Vamos finalizar aqui a live. Vocês querem fazer alguma consideração sobre o assunto? Não, a consideração que eu tenho a fazer, gente, é que às vezes você tem algum conhecido ou conhecida, né, que está passando por situações semelhantes a que foi exposta hoje aqui, de um relacionamento abusivo, e de repente a pessoa não sabe como lidar com isso, e você, né, tá com essas orientações que foram passadas na live, que você possa ser uma rede de apoio para essa pessoa, e nos colocamos à disposição também para quem precisar de algum esclarecimento, de alguma orientação, ou que a gente também seja rede de apoio de vocês. Nós estamos aqui à disposição, tá? Isso que a Ilza falou é muito interessante, gente. Que eu acho assim, que nós estamos dando ênfase, né? Eu estava conversando com as meninas do grupo, com a Vanessa, com a Jane também. Da gente tá fazendo assim as mulheres têm que estar mais unidas, né? Eu acho assim que é nítido isso, que tem que ter uma união e uma está ajudando a outra a construir uma rede, né, Saulo? O Saulo também olhando com carinho ali atrás da câmera. Então, Mas aposto que eu concordo. você concorda? Eu concordo, sim, tá certo. Então, assim, de uma está ajudando a outra e o canal, né, esse número, né, o 180, e nós estamos à disposição também, porque tem um e-mail, né, isso? Sim, eu até coloquei aí nos comentários, gente, nosso e-mail, nosso Instagram, né, do Vem Com A Gente, nosso Facebook, mas pode mandar também para o nosso pessoal, né? WhatsApp, WhatsApp, nós estamos à disposição. Sempre em todos os assuntos, as meninas na situação de psicóloga, elas estão assim dando todo apoio para as pessoas, porque algumas pessoas mandam mensagem, ligam, então a gente sempre está discutindo os assuntos assim que as pessoas estão passando para a gente, principalmente agora, né? Assim, tem pessoas que ligam chorando com determinados problemas, e elas na condição de psicóloga assim se deixaram aberta para poder estar ajudando quem está passando por isso. E eu não sou psicóloga, mas assim, o que eu puder conversar, se quiser conversar, trocar uma opinião, alguma coisa desse tipo, eu também estou à disposição, vocês podem me chamar. Não é psicóloga, mas tem muita sabedoria no assunto. Você sabe, né, gente, no segundo casamento. E, gente, eu vou deixar meu WhatsApp, né, também, se precisar, que é 35 99967-2404. E o meu é 35 991190989. Meu também? Faz boa, parece boa. Se vocês quiserem também agendar a festa, nós estamos fazendo festa em casa. Em casa, assim, 2 metros de distância cada um. 2 metros de distância cada um, nós estamos fazendo festa. Tô brincando. Meu WhatsApp, se precisar de mim, é 9140-8429. É isso aí, né, gente? Gente, Muito obrigada pela Até a paciência próxima. e até a próxima.